então ao debate por aqui, começando por Caio Coppola. Coppola, qual é o futuro de Bolsonaro após essa denúncia da Procuradoria-Geral da República? Olá, boa noite. Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, primeiramente, deixar claro que, em razão aí do horário, né, da revelação aí desses documentos, eu só tive acesso à cobertura da imprensa. Estou falando especialmente com base na publicação da Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República. Então, não tive acesso aí às minúcias do documento, da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Bom, falando sobre o futuro político do ex-presidente Bolsonaro, eu acredito que isso está tudo dentro do que estava previsto, né? Era evidente que haveria uma denúncia e que ela teria um teor muito similar ao relatório da Polícia Federal, tem relatório de 900 páginas. Isso é uma tragédia muito bem ensaiada, né? A gente tem, inclusive é importante pontuar, um procurador-geral da República escolhido fora da lista tríplice, cuja indicação pelo presidente Lula foi alvo de denúncia da Transparência Internacional no seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, como um exemplo do judiciário de coalizão, ou seja, o aparelhamento da justiça para favorecimento ao governo de turno. Então, esse é um ponto a ser observado. O segundo ponto a ser observado é que o fio condutor de toda a narrativa do golpe seria uma espécie de ataque ao sistema eletrônico de votação, que, segundo aqui as informações às quais eu tive acesso, começa em 2021. Acontece que existe uma confusão tremenda aqui do que seria atacar o sistema eletrônico de votação e criticá-lo. Que eu saiba, isso é uma democracia e esse ainda é um direito, especialmente considerando que o registro impresso do voto eletrônico é uma pauta do ex-presidente Bolsonaro desde que ele é parlamentar. Na verdade, a única lei que ele conseguiu aprovar de sua autoria ao longo de décadas no parlamento foi justamente essa. E não foi uma aprovação qualquer. Em 2015, 433 deputados federais e apenas 7 votaram contra. 433 deputados federais votaram a favor do registro impresso do voto eletrônico. Só 7 votaram contra. O Senado, por sua vez, endossou essa aprovação, ela foi vetada pela senhora Dilma Rousseff, o veto foi derrubado. E aí depois, o Supremo Tribunal Federal arranjou algum pretexto para considerar inconstitucional o registro impresso do voto eletrônico, sendo que, obviamente, o eleitor apenas faria a verificação e esse voto seria depositado numa urna à parte. Por que isso é muito importante? Para que fique bem claro que criticar o atual sistema eletrônico de votação, quando eu digo atual sistema eletrônico de votação, é o sistema de urnas eletrônicas de primeira geração, que por uma coincidência incrível, apesar, né, das insistentes manifestações de que o nosso sistema eleitoral é um paradigma para o resto do mundo, ninguém copia. Só o Brasil, enquanto grande democracia, opera nesse atual sistema. Ora, se ele é tão sofisticado, se ele é tão à prova de fraudes, por que será que outros países não utilizam essa mesma sistemática? Isso é uma questão para reflexão, porque fazer disso um assunto tabu que não pode ser sequer debatido é ruim. Eu não consigo imaginar, só para fechar, Juliana, uma pacificação social do Brasil sem o registro impresso do voto eletrônico, sem a anistia agora para esses mais 34 denunciados, mas também os do 8 de janeiro, né, e também o retorno da elegibilidade do ex-presidente da República. Cardoso, com você, qual é o futuro de Bolsonaro após essa denúncia da PGR? Bem, olá. Em primeiro lugar, algumas ressalvas, e eu até entendo. Caio fez um conjunto de colocações que efetivamente se justifica para quem não leu a denúncia. Eu passei os olhos na denúncia, 270 páginas. Não vou dizer que li minuciosamente, mas tudo isso que ele disse está rigorosamente respondido. Ele mostra claramente o ataque ao sistema e a vinculação disso, ataque ao sistema eleitoral e a vinculação disso a um plano golpista. Mas, seja como for,
É importante ressaltar, procuradores gerais da República já foram muitas vezes nomeados fora da lista. Fernando Henrique Cardoso fez, Jair Bolsonaro fez nomeando Aras, Lula fez agora, é uma opção do presidente da República. Então, portanto, vamos olhar a realidade como ele é. Gonet tem currículo, responsabilidade para fazer uma denúncia séria? Paulo Gonet é um jurista de altíssimo nível, mestre em Direito, professor de Direito, autor de livros jurídicos importantíssimos, um dos quais ganhou o prêmio Jabuti. Passou em primeiro lugar no concurso do Ministério Público do Distrito Federal, passou em primeiro lugar no concurso, que ele depois optou pelo federal, do Distrito Federal para o Ministério Público. Ou seja, um homem de reputação ilibada, capacidade jurídica intocável. Seria Paulo Gonet leviano, ao ponto de oferecer uma denúncia com essa repercussão, jogando sua carreira no lixo, jogando efetivamente seu nome, se ela não tivesse consistência? Não, a denúncia tem consistência, fática e jurídica. E, aliás, eu sugiro a que todos os brasileiros e brasileiras a leiam. Ela é didática, rigorosamente didática, responde tudo. O que ele fala? Começou em 2021 com um conjunto de atos visando desacreditar o sistema eleitoral. Não é só a crítica, situações concretas, objetivas, em lives, conclamações contra o sistema, reuniões de ministros em que se pede que eles atuem claramente contra o sistema eleitoral. E tudo isso entremeado com um plano golpista, que está alicerçado em documentos, em mensagens, em planos de assassinatos, em um conjunto de situações estarrecedoras. A formação de uma BIM paralela para monitorar adversários e para produzir fake news. Além disso, fala-se claramente de uma situação em que os acampamentos estão vinculados a essa grande estratégia e que Bolsonaro sabia de tudo. Ele recebeu as mensagens, isso está provado. Aliás, o elo de ligação de todos esses fatos é a delação do senhor Cid. O senhor Cid, tudo que ele fala se encaixa como uma luva nesses fatos. Rigorosamente como uma luva. É uma construção harmônica, o que mostra, evidentemente, que essa denúncia não se baseou apenas na delação do senhor Cid, mas se baseou fundamentalmente nos fatos que são perfeitamente costurados para a existência de uma tentativa de golpe de Estado e derrubada de um governo legitimamente eleito. É triste ler uma denúncia como essa. É triste imaginar que nós estivemos submetidos a pessoas que têm esse tipo de comportamento, que sempre defenderam o golpe militar de 64 e agora queriam aproveitar a oportunidade para dá-lo. E engendraram, pensaram. Jair Bolsonaro chamou os comandantes militares. Felizmente, eles não vieram efetivamente a aceitar a proposta de Jair Bolsonaro, com exceção do comandante da Marinha. Tudo isso está absolutamente alinhavado. É um texto muito didático. Eu sugiro que os nossos telespectadores e telespectadoras não acreditem em mim, nem acreditem no Caio. Leiam! Leiam e lá verão as respostas. É contundente, avassalador. Acredito que os advogados de Jair Bolsonaro terão muita dificuldade, em que pese tem uma equipe muito competente, dentre os quais um dos maiores criminalistas do Brasil, o Dr. Celso Villarte. Em síntese, portanto, leiam a denúncia. Ela responderá todas as críticas e fake news que tentarem fazer daqui para frente em relação a uma denúncia subscrita por um homem sério, correto, com um currículo e com uma moral ilibada. Paula, ainda pensando nas consequências dessa denúncia apresentada pela PGR, ela pode abalar as pautas de direita? Pelo contrário, ela apenas reforça. Claro que o timing ele deve ter sido muito bem-vindo sob a ótica do governo federal, que enfrenta aí a sua pior aprovação, quando a gente pensa aí nos mandatos do Lula, pior aprovação histórica, só 1 em cada 4 brasileiros. Também agora muitas críticas às posições da primeira-dama e que isso tem uma série de reflexos também no governo, aliados desembarcando do governo Lula. Então, é bom sim para o lulopetismo que os holofotes voltem, né, para um passado imaginário, né, desse golpe fantasioso, essa narrativa aí que infelizmente está sendo corroborada por uma série de instituições. Não seria a primeira vez se nós simplesmente lembrarmos dos argumentos da esquerda, né, para falar, enfim, sobre supostas perseguições políticas num passado recentíssimo. Eu só queria lembrar, né, para a gente evitar aqui um dos vícios do debate público, que é o apelo à autoridade. Não é porque um jurista é brilhante que ele vai fazer a melhor aplicação do direito. Afinal de contas, as pessoas têm várias outras motivações,
E pessoas com intelecto privilegiado, às vezes, servem a causas que são ruins para o país, para a humanidade, para a sociedade. Olha quanto capital intelectual que foi colocado, por exemplo, em defesa do comunismo, em defesa do nazismo, todas essas doutrinas e esses dogmas ideológicos que condenaram milhões de pessoas à pobreza e à miséria. Então, já que a gente já tratou aqui do voto eletrônico, eu queria lembrar que o parlamento brasileiro é crítico ao atual sistema de votação. Existe uma maioria, lógico, é uma maioria absoluta, não é ainda uma maioria qualificada, pelo menos segundo os últimos resultados, a maioria da Câmara Federal defende o registro impresso do voto eletrônico. A unanimidade dos partidos políticos, unanimidade em 2015, defendia isso. Portanto, não é golpismo criticar o sistema eleitoral brasileiro. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro grande furo dessa narrativa da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, procurador escolhido a dedo pelo senhor Lula da Silva. O segundo ponto é, a delação do Mauro Cid, a meu ver, ela está eivada de nulidades. Para começar, porque ele foi flagrado em áudio, desabafando e dizendo que ele foi forçado a criar o seu depoimento conforme as expectativas dos seus investigadores. Se alguém tiver alguma dúvida, isso foi publicado pela revista Veja, é possível ver a íntegra e a transcrição dos áudios, e essa leitura, assim como a que o Zé Eduardo recomendou, também é muito didática, para a gente ter uma ideia de como que a justiça está funcionando. Lembrando que tão logo esses áudios vieram à tona, a prisão preventiva do senhor Mauro Cid foi decretada novamente. E aí, inexplicavelmente, ele retirou tudo o que havia dito no privado para alguém aí da sua confiança. Cardoso, temos pautas da direita abaladas por essa denúncia, você concorda com isso? Em primeiro lugar, meu desagravo, doutor Paulo Gonet. Ele é um homem de uma seriedade total. Aliás, o que eu disse não é que intelectuais não erram. O que eu disse é que uma pessoa do gabarito dele não se disporia a fazer uma denúncia fragilizada e imberbe dessa forma que está sendo aqui colocado. Ou seja, a denúncia é gravíssima. Mas ele não discute na denúncia, é importante ter claro se é bom ou mau o sistema eleitoral. Não, ele não faz isso. Não é essa a discussão. A discussão é que havia uma estratégia para deslegitimar o resultado. E para isso se iniciou um conjunto de ataques, inclusive com fake news, em que a ABIN teve um papel importante para desacreditar o sistema, inclusive aos olhos do mundo, o que se deu com aquela convocação estabanada de Jair Bolsonaro dos respectivos embaixadores dos países que têm aqui sua presença no Brasil. Então, ou seja, ninguém está discutindo o sistema eleitoral, se é bom, se é mau, que tem voto impresso. Não, está se discutindo a tentativa de deslegitimar o resultado das eleições como uma preparação de um golpe caso houvesse a derrota. Isso está claríssimo na denúncia. E tudo isso entremeado de fatos. Plano de assassinato do senhor Alexandre de Moraes. Claro, documentado, engendrado. Plano de assassinato do presidente Lula, claramente colocado. Isso é início de execução, é tentativa de golpe, monitoramento de autoridades pela própria ABIN com dinheiro público, com o seu dinheiro, contribuinte. Você que defende democracia, tendo seu dinheiro para perseguir adversários políticos do Jair Bolsonaro na perspectiva de derrubar a democracia. É isto. A leitura é avassaladora. Eu não sei se isso atinge bandeiras da direita. Não sei, acho que quem acredita em certas bandeiras continuará acreditando nelas. Mas essa denúncia atinge um dos principais portadores dessa bandeira. Jair Bolsonaro, um mito, deixa de ser mito com a leitura dessa denúncia. Por favor, leiam essa denúncia. Ele não é mais um mito. Ele não há como mais sustentar a sua inocência. Ou imaginar que a Polícia Federal, que é um órgão de Estado, uma polícia de excelência, uma das melhores polícias do mundo e da América Latina, indiscutivelmente a melhor. Um órgão como o Ministério Público, comandado por um jurista, um homem sério, todos resolveram conspirar? Está todo mundo conspirando? Alexandre de Moraes, Polícia Federal, Ministério Público, todo mundo conspirou contra uma vítima, cujos fatos estão documentados, escritos, narrados por testemunhas, por mensagens, por documentos. É avassalador.
Então, é muito difícil ter um tipo de argumentação em que nós digamos que isto aqui é uma fantasia engendrada por comunistas que querem dar um golpe na busca do socialismo. Por favor, isto aqui é claro como água. Leiam, insisto, essa denúncia. Ela é avassaladora. O debate começando pelo Cardoso. Cardoso, o STF deve condenar, Bolsonaro à prisão? Veja, eu respeito imensamente a Constituição e o Estado de Direito. Por mais forte que eu acho que seja a denúncia, Jair Bolsonaro terá direito a fazer o contraditório e a ampla defesa. Então, portanto, não se pode dizer o que deve acontecer se o direito de defesa ainda não foi exercido. Ninguém pode colocar o carro adiante dos bois num Estado de Direito. Porém, o que eu posso dizer é que a denúncia é muito desconstituir os fatos que estão aqui narrados é muito difícil. Antevejo que os advogados de Jair Bolsonaro não irão debater esses fatos. Irão debater duas coisas: questões processuais, para tentar dizer que a prova é nula, porque a prova é tão forte, tão consistente, que só se eu atacar a origem da prova poder desconstituí-la. Então, essa é uma saída que os advogados terão. E a outra, de não negar o golpe, porque negar o golpe aqui é um desastre. Mas os advogados de Bolsonaro vão dizer: ele não sabia. Assim, se fosse advogado de Jair Bolsonaro, jamais o seria, especialmente num caso como esse. Mas, efetivamente, tem uma situação que os importantes e competentes advogados que assessoram Jair Bolsonaro estarão falando de nulidades, estarão falando que, olha, ele não participou, ele não sabia. É a única alternativa que se tem de defesa. Dizer que esses fatos não ocorreram, dizer que as mensagens que estão escritas foram falsas, dizer que as mensagens não disseram o que disseram, dizer que os documentos escritos, os planos escritos, era uma brincadeira, era um jogo de crianças. Não, por favor, isso é impossível. Então, eu acredito que a estratégia será essa. Tenho que tentar anular para absolver. Então, tudo é nulo, tudo é nulo, tudo é nulo. E a outra alternativa, objetivamente, é essa. Bolsonaro, no mérito, não sabia de nada, está sendo injustiçado. Só que, ao fazer isso, a defesa de Jair Bolsonaro colocará todos os demais da organização criminosa numa situação muito difícil. Claro? Não invejo a sorte dos advogados de Jair Bolsonaro. Essa, a meu ver, do ponto de vista da advocacia, é a melhor técnica a ser seguida. E bons advogados provavelmente seguiriam isto. Dizer que os fatos que estão aqui, mais que provados, não ocorreram, cair um pouco numa situação deplorável e até risível. Claro, quando você tem prova escrita, e aliás eu nunca tinha visto, talvez seja até ignorância minha, golpe de Estado tramado com texto escrito. E não foi só tramado, ele iniciou a execução. Paulo Gonet é muito preciso nesta análise. Monitoramento é início de execução. Efetivamente, quando eu faço um conjunto de situações para desacreditar o sistema eleitoral, é início de execução, é a preparação da ambiência para o ataque à democracia. Então, tudo isso está tão claro e evidente, já estava muito claro, a meu ver, no relatório da Polícia Federal. Repito, é uma polícia de Estado. E, às vezes erra, às vezes acerta, efetivamente é. Mas é tão consistente esse relatório que foi encampado in totum pelo Ministério Público por um procurador que, repito, jamais se exporia ao ridículo, inventando fatos, conspirando, fazendo uma conspiração cósmica contra uma pobre vítima indefesa que nada conhecia dos fatos. Então, diante disso, eu não vejo outra alternativa a dizer: padecerão os advogados de Jair Bolsonaro na sua defesa. O resultado final? Não sei dizer. Nós não podemos pré-julgar ninguém. Eu não prejulgo ninguém. Agora, que a situação jurídica e faticamente, e mais ainda politicamente, para Jair Bolsonaro, é muito delicada. Não sei como vão tentar fazer para encobrir o sol com a peneira. Coppola, sua opinião, o STF deve condenar Bolsonaro à prisão? O cenário está armado para isso. Inclusive, essa sempre foi a minha avaliação conforme as etapas aí do processo criminal iam avançando, especialmente com pesca probatória, com prisões preventivas altamente arbitrárias, pela própria inconstitucionalidade aí, né, de uma série de procedimentos, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Eu só queria deixar muito claro, porque eu vi o doutor Zé Eduardo falando que o plano é início de execução. Planejamento não é início de execução. E isso é de suma importância.
aqui para a discussão toda. Em primeiro lugar, queria pontuar, o Dr. Zé Eduardo disse que a estratégia ideal aí para a defesa do Bolsonaro seria alegar que ele não sabia. Se essa é uma defesa possível, significa que o próprio Dr. Zé Eduardo não enxergou na denúncia um vínculo, um indício suficiente para vincular o Jair Bolsonaro a esses crimes que estão tipificados. Afinal de contas, entre nós, né, doutor, só você que aí passou os olhos pelas 270 páginas nos minutos que antecederam a gravação do nosso programa. Mas tudo bem. Então, essa é uma defesa possível. O que isso significa? Que, pelo menos, não está em letras garrafais e não está provado e comprovado que Bolsonaro tinha ciência e que ele anuiu. Ou seja, essa é uma defesa muito, muito possível. Segundo ponto, que é o mais importante, é falar da organização criminosa, mas isso é uma consequência dos outros tipos penais, mas principalmente da tentativa de abolição do Estado de Direito e do golpe de Estado. É só ler o tipo penal, artigo 359, está lá no Código Penal. Você precisa do emprego de violência e grave ameaça. Então, se você quer tipificar qualquer conduta do Jair Bolsonaro nesses tipos penais, que são os mais graves, são aqueles que realmente atentam contra a democracia, você tem que mostrar que ele ameaçou gravemente alguém, ou seja, ele coagiu alguém do ponto de vista moral de uma forma relevante, que algo partiu dele, inclusive a violência. E, de novo, quando a Juliana estava lendo para a gente no enunciado a potencialidade do dano, uma reunião com as Forças Armadas para tratar de garantia de lei e da ordem, estado de defesa, coisas que têm previsão constitucional, isso nunca pode ser tratado como início de execução de golpe. Ainda que estivesse sendo planejado um golpe de Estado, nesses casos, que eu não acho que é a situação, ainda que fosse isso é um caso óbvio de atos preparatórios que não são punidos. A tentativa, ela só começa no início da execução. Então, todo o intelecto do procurador e também a força-tarefa da investigação que foi feita, eles estão forçando uma barra aí no direito penal que, a meu ver, assim, é um precedente perigosíssimo. Tá? Esse é o ponto, para mim, que é o mais importante. Até porque, se essas reuniões com o alto comando das Forças Armadas brasileiras, se elas já configurassem um golpe de Estado, aqueles que não aderiram deveriam estar sendo processados por prevaricação, por não ter denunciado o que estava em curso, e nada disso aconteceu. Então, realmente, eu acho lamentável que essa perseguição política, essa grande encenação, né, suposta defesa à democracia, se dê para simplesmente você alijar, né, da arena pública pessoas com as quais você discorda. Houve transição pacífica de poder no Brasil, pessoal. O governo foi diplomado sem problemas, o governo tomou posse sem problemas. As pessoas que estão sendo condenadas, algumas delas no 8 de janeiro, não estavam nem no Brasil. Então, é engraçado você responder por algo que não aconteceu. Mas, enfim, no Brasil até o passado é incerto.